Olá pessoal, nesta aula eu vou contar para vocês como Benito Mussolini chegou ao governo italiano. Para isso é importante atenção nas aulas, papel, caneta, papel, para fazer as anotações devidas. Benito Mussolini chega em Roma no dia 30 de outubro de 1922. Ele chega a cavalo? Não, ele chega dentro de um vagão de trem. Os adeptos do fascismo tinham chegado a Roma 2 dias antes, no dia 28 de outubro. Chegaram a cavalo? Numa passeata? Também não. Adivinhe? Acredite se quiser, em um trem fretado pelo governo. Mussolini já sabia de antemão que o rei da Itália, Vítor Emanuel III, o designaria como primeiro-ministro italiano. Ítalo Balbo, um dos maiores defensores do fascismo e o principal organizador da Força Aérea Italiana, escreveu depois que sabia muito bem que o fascismo chegaria ao poder por meio de uma insurreição, por meio de uma rebelião. E Mussolini fazia de conta que tinha chegado ao poder por meio da conquista, da força, por meio da revolução. Entretanto, no dia 16 de março de 1924, o ex-ministro chamado Giovanni Giolitti falou o seguinte, que Mussolini havia prestado juramento ao rei Vítor Emanuele III, ao parlamento italiano, e tinha recebido do parlamento os poderes políticos para poder governar Roma, governar a Itália. Mas falar para o público que o movimento fascista chegou ao topo por meio de um acordo diplomático não cairia bem para os brios dos revolucionários fascistas. A todo momento, o fascismo e a chegada ao poder eram retratados como um movimento de violência, um movimento que chegou ao poder pela força. Mas o historiador chamado Jonathan Sanson, um historiador egípcio, escreveu o seguinte livro, Mussolini e a Ascensão do Fascismo. Neste livro, ele vai falar que a chegada de Mussolini ao poder foi orientada pelos bolcheviques. Aqui você pode ficar em parafuso, confuso. Olha, o fascismo não é um movimento de extrema direita? Como é que recebe orientação de um movimento de extrema esquerda? Sobre a posição ideológica do fascismo, eu convido você. Neste canal tem uma aula chamada As Imagens do Fascismo, parte 2. Lá eu conto essa história para você. No jornal Pompolo, da Itália, Mussolini escreve as seguintes palavras. Promovemos uma revolução sem equivalentes no mundo. Fizemos uma revolução enquanto os serviços públicos continuavam funcionando, o comércio continuava funcionando, os empregados em suas mesas de trabalho funcionando, trabalhando normalmente. É um novo estilo de revolução. Em 5 de julho de 1924, Mussolini discursa para o Senado, falando que tomou o poder pela força das armas. Mas bastou a Segunda Guerra iniciar, Mussolini fazer uma aliança política com Hitler, que o teatro caiu por terra. Em 1944, lá estava Mussolini preso, derrotado, se tornara a marionete dos fascistas. O mesmo rei, Vítor Emanuele III, que tinha colocado como primeiro-ministro, foi o mesmo rei que o colocou numa prisão. E lá na prisão, Mussolini reconhece que ele não chegou ao poder por meio de uma rebelião, de uma revolta. Já havia uma monarquia antes dele,
e essa monarquia iria continuar depois. Na verdade, Mussolini já sabia muito bem que não seria por meio de uma revolta que chegaria ao poder. Ele sabia muito bem naquela manhã de 30 de outubro de 1922. Atenção no canal, essa história continua no próximo episódio. Um grande abraço. Aqui é o professor César Augusto. História para dentro da cabeça. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.